Bom, vamos tentar de novo. Estava ao vivo, mas eu não conseguia ver ninguém que estava aqui presente, não conseguia ler as mensagens, então eu reiniciei aqui a gravação. Vamos ver se agora vai dar certo. Vou esperar um pouquinho. E logo mais... Opa, agora eu tô vendo. Vi que o pessoal tá chegando, uma bênção, galera. Bom, com essa história de ligar e desligar aqui, para melhorar a conexão, já deu 8h05, 8h06 agora, então eu vou orar. E quem for chegando vai acompanhando de onde a gente estiver, beleza? Feche seu olho aí rapidinho. Pai, nós mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, de meditarmos a sua palavra, de aprendermos mais de ti. Espírito Santo, conduz esse tempo, fala aos nossos corações, instrua-nos. Nós queremos aprender mais de ti, queremos crescer em ti. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, nós estamos então vendo os evangelhos. Só para lembrar vocês, nós estamos estudando na ordem cronológica e a gente viu que existem algumas propostas diferentes. Uma delas está aqui nessa Bíblia, é a Bíblia de Estudo Integrada, da Thomas Nelson. É uma Bíblia na ordem cronológica. Se você está gostando dessa proposta, se você quer se aprofundar na leitura da palavra na ordem cronológica, essa é uma boa indicação para você. Mas nos evangelhos nós não estamos seguindo a ordem proposta por essa Bíblia. Nós estamos vendo a ordem proposta pelo John MacArthur, né? Um teólogo maravilhoso, um homem abençoado, que ele traz aqui no manual bíblico dele. E é essa sequência que ele traz aqui que nós estamos usando como base. Claro que nós não temos uma certeza da ordem certa de cada acontecimento, porque os evangelhos não deixam muito claro essa sequência. Nós sabemos que existem histórias que estão relatadas apenas em um evangelho, outras estão em 2, 3, algumas nos 4 evangelhos. Então, para a gente encaixar essas histórias na ordem certa, nem sempre é um trabalho preciso, né? 100% preciso, mas a gente chega próximo disso. E essa proposta do John MacArthur está bem legal e é o que a gente está usando aqui. Nós vimos que a gente pode dividir o período do ministério de Jesus em algumas fases para facilitar a compreensão. São elas os primeiros anos de vida de Jesus, até os seus quase 30 anos de idade, né, ou 30 anos, quando ele inicia o ministério. Depois o início do ministério público de Jesus. Depois o grande período em que ele tem um ministério começando lá em cima, na Galileia. Só para que nós possamos nos lembrar aqui, ó. Nós temos aqui o mapa de Israel, né? Aqui em cima nós temos o Mar da Galileia, aqui embaixo nós temos o Mar Morto. Essa região aqui de cima é a Galileia, aqui nós temos Samaria, aqui embaixo é a região da Judéia. Tá? Então o ministério de Jesus começa aqui em cima, na região da Galileia, e nós começamos a falar disso na semana passada. Depois do ministério na Galileia, nós temos o ministério na Judéia, seguido pelo ministério na Pérea, e aí nós temos aqueles eventos que antecedem a crucificação, incluindo a crucificação e a ressurreição, e finalmente aquele pequeno período da pós-ressurreição. E, como eu acabei de falar, inclusive, a gente já passou pelas primeiras 2 fases, né, que são os primeiros anos de vida de Jesus e a aparição pública dele, né, do ministério público, e nós começamos o ministério de Jesus lá na Galileia. Na semana passada, a gente viu, então, lá da prisão de João Batista. Nós falamos também de quando Jesus se muda de Nazaré para Cafarnaum. Falamos da escolha dos 12 apóstolos. Nós vimos alguns milagres muito conhecidos que acontecem na cidade de Cafarnaum. Vários milagres, inclusive, acontecem nessa cidade, mas 2 aqui que eu vou destacar para vocês. O paralítico, que é levado até o teto daquela casa. Jesus estava numa casa muito cheia, dando a palavra. Se você viu The Chosen, você sabe, você lembra dessa história. E aí, como eles não podiam entrar pela porta, eles sobem com o seu amigo até o teto e descem o paralítico pelo teto, na sua cama, na sua maca, né? E Jesus, então, cura o paralítico. E nós temos também aquela história do centurião lá de Cafarnaum, que fala para Jesus que ele podia simplesmente dar uma ordem e o seu servo seria curado. Essas 2 histórias acontecem lá em Cafarnaum, né? E a gente encerrou na semana passada falando de quando Jesus pega o barquinho e ele desce aqui, ó, para essa região. Ele estava nessa área aqui, ele atravessa o Mar da Galileia e vem para essa região aqui, né? Vai lá para Gadara
Falando em Gadara. Dara, você está aí na área? Sassá, Darinha está contigo? Diga a Dara, que é para ela participar aqui da live também, hein? Mas Jesus vem aqui para Gadara, e aí nós temos aquela história do endemoniado que vivia no sepulcro, que tinha legiões de demônio nele, que tentavam prender com grilhões, mas nem os grilhões conseguiam contê-lo, e Jesus vai e liberta esse endemoniado, os demônios vão até os porcos se lançam precipício abaixo. Vocês lembram dessa história, não é verdade? Pois é. E nós encerramos bem nesse ponto, e é daqui que nós vamos dar andamento nessa noite. Beleza? Todo mundo animado? Todo mundo aí na área? Bom demais. Deixa eu só beber uma aguinha. Gente, eu tô com o início de um resfriado, então se eu espirrar, se eu fungar, vocês relevam, tá bom? Isso não vai atrapalhar a gente aqui, não vai impedir a gente de conversar nessa noite. Se você perdeu a nossa conversa, inclusive da semana passada ou alguma das anteriores, não tem problema, você já sabe, as conversas estão aqui no Instagram, estão lá no YouTube, você pode assistir todas elas, inclusive as do Antigo Testamento, né, que nós estamos aqui na continuação do Novo Testamento, mas a gente já falou do Antigo Testamento e do período interbíblico. Bom, então como eu falei, Jesus sai lá da região de Gadara, ele volta para a região da Galileia, e lá em Lucas 8,40, a gente vê que ele se encontra com Jairo, né? Jesus está andando, a multidão está em volta dele, eu imagino, gente, Jesus andando naquela época, e as pessoas já sabiam quem era Jesus, né? Esse ponto, Jesus já tinha aparecido publicamente, já estava fazendo milagres, já estava ensinando, e as pessoas iam atrás de Jesus onde ele estivesse. Então Jesus provavelmente não conseguia muito tempo de descanso, né? Jesus estava percorrendo a cidade, ali aquela região da Galileia, provavelmente lá em Cafarnaum novamente, e aí aparece Jairo, o principal da sinagoga, né? E Jairo tinha uma filhinha de 12 anos, a filha dele estava muito enferma, quase morrendo, e ele procura Jesus, e ele pede para Jesus, então, que tivesse compaixão dele, misericórdia dele, e fosse até a casa dele para poder salvar a sua filha. E Jesus, então, começa a acompanhar Jairo até a sua casa. E aquela multidão comprimia, e eles se espremendo para passar, para chegar até a casa de Jairo. E nisso aparece uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue. 12 anos, a mesma idade da menina, né? Ela tinha 12 anos uma doença e 12 anos era a idade da filha de Jairo. Olha só a coincidência, né? Essas associações que a gente faz aí na palavra de Deus. E essa mulher provavelmente era uma mulher rejeitada, uma mulher marginalizada, porque as mulheres que tinham fluxo de sangue eram consideradas imundas, então ela devia viver à margem da sociedade. Ela já tinha gastado todo o dinheiro dela atrás de médicos, ninguém tinha conseguido curar. E essa mulher olha para Jesus e ela pensa, eu só preciso tocar na orla dele, é tudo que eu preciso. E ela vai, e ela devia ter se metido no meio do povo e não estava nem aí para o fato dela ser impura, porque sendo impura ela não podia tocar nos outros, mas no meio da multidão, ela estava atrás do milagre dela, né? E ela vai, e ela se mete no meio daquele povo todo, pronto, toca na orla de Jesus, consegue chegar pertinho do mestre e tocar na orla de Jesus, né? E olha que coisa, Jesus estava caminhando até a casa de um dos homens mais importantes da cidade, e ele interrompe aquela caminhada dele. Quem me tocou? Aí os discípulos ouvem aquela pergunta. Ué, Jesus, quem te tocou? Olha o tanto de gente que tem aqui. Um monte de gente te tocou, com certeza. Mas Jesus fala, não. Quem me tocou? Porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder, dunamis. E aí, aquela mulher, quando ela ouve aquilo ali, ela já sabe, né? Eita, ele está falando de mim. Porque muitas pessoas tocaram Jesus, mas aquela mulher tocou Jesus de forma absolutamente diferente. Porque ela tocou com propósito, ela tocou com convicção, com a finalidade, com fé. Não é verdade? E aí, ela fala do que aconteceu e Jesus disse para ela que a fé dela havia curado daquela enfermidade, certo? E olha que interessante, né? Porque Jairo, que era o principal da sinagoga,
ele queria que Jesus fosse até a casa dele, tinha provavelmente um procedimento a ser seguido, provavelmente na cabeça de Jairo, Jesus tinha que estar perto lá da filha, ele tinha que dar a palavra pessoalmente. E olha o contraste, no meio desse milagre, a gente vê essa mulher que não precisava de uma palavra de Jesus, não precisava nem de Jesus olhar para ela que precisava tocar em Jesus, e só. E ela recebe a cura naquele momento. Então é muito lindo quando a gente vê essa diferença, esse contraste, né, entre essas duas pessoas, nesse milagre que acontece enquanto Jesus estava indo até a casa de Jairo. Bom, Jesus segue caminhando até a casa de Jairo, aí alguns dos seus servos aparecem, olha, não precisa incomodar mais o mestre, porque a sua filha morreu. E naquele momento Jairo deve ter desabado emocionalmente, né? O chão dele deve ter acabado. Mas Jesus olha para ele e fala, não temas, só crê, apenas crê, e a sua filha vai ser salva. E Jesus chega então na casa da menina, e já tinha uma multidão ali, Jairo era um homem muito conhecido, você imagina quantas pessoas estavam lá, né? E Jesus entra naquela casa e ele fala, calma, ele está apenas dormindo. Qual é a reação das pessoas? Elas começam a rir. Elas riem, né? Ou seja, elas zombam daquilo que Jesus falou. Como se Jesus estivesse viajando, é um doido, é um maluco, como é que ele fala isso? Né? E aí, o que Jesus faz? Você lembra o que Jesus faz nessa hora? Coloca aí nos comentários se você lembra o que Jesus faz nesse momento. Você já sabe o procedimento aqui, eu vou fazer algumas perguntinhas, você vai escrever nos comentários, eu vou continuar falando, pode ser que eu fale enquanto você esteja escrevendo, mas não deixe que isso te paralise, né? Que te impeça de escrever aí para você poder participar. Tá bom? Eu sei que você está escrevendo nesse momento. Bom, Jesus manda que todo mundo se retirasse. E ele só permite que ficasse ali naquela casa João, Pedro, Tiago, sempre esse trio, né? O pai e a mãe da menina. Isso aí, Lulu. Lulu arrasou. Pede para todos saírem. Gente, por que Jesus pediu para todo mundo sair? Você já parou para pensar nisso? Por que ele faz isso? Jesus tinha poder para curar aquela menina, para ressuscitar aquela menina, se todo mundo estivesse ali? Ele tinha, né? Claro que ele tinha. Mas lembra que Jesus, ele também estava ensinando os seus apóstolos naquele momento. Ele estava ensinando, ele queria transmitir os seus ensinamentos, né? Então, o que ele faz? Ele mostra para os seus discípulos, ele ensina que a atmosfera de incredulidade é capaz de impedir que os milagres acontecessem. Vocês lembram que tem uma passagem que fala que Jesus ele estava lá em Nazaré, se não me falha a memória, e ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade das pessoas? Ele não fez milagres porque as pessoas não tinham fé suficiente para isso, né? Então, assim, não é que ele não podia no sentido assim, ele não conseguiria fazer, mas a atmosfera, no nosso contexto, ela impede os milagres de acontecerem, né? Então, Jesus vai e ele tira aquelas pessoas que não tinham fé suficiente para que aquela menina fosse curada, para você gerar atmosfera, e ele deixa aquelas pessoas que têm fé para que a cura acontecesse, né? Olha a história que a gente acabou de ouvir aqui da mulher samaritana. Gente, quantas pessoas tocaram em Jesus? Quantas pessoas? Quando Jesus estava na multidão, indo até Jairo. Eu imagino que várias pessoas ali estavam com alguma enfermidade, queriam algum milagre e tentavam encostar em Jesus, tocar nele assim. Jesus, ouve o que eu estou falando. Jesus, me escuta. Jesus, fala comigo. Às vezes não tinha coragem de falar, mas tocava para chamar atenção. E possivelmente Jesus estava ali caminhando, né? Mas aquela mulher, ela não estava querendo tocar em Jesus para que ele parasse e ouvisse o que ela queria. Ela já estava tocando pensando, eu só vou tocar, e quando eu tocar eu vou ser curada. Olha o tamanho da fé dela. E aquela fé foi suficiente para curar. Então a gente vê como a fé é fundamental, é um elemento essencial para que o milagre acontecesse. Então Jesus vai, manda todo mundo sair, aquelas pessoas que tinham zombado, que tinham achado que tinham debochado, tinham desprezado aquela fala de Jesus de que a menina apenas dormia, né? E deixa apenas aqueles seus três amados, seus três servos, que a gente vê que aparecem bastante, né? Seus três apóstolos mais íntimos, e deixa o pai e a mãe da menina. E a gente vê que os apóstolos aprendem a lição.
Vocês conseguem lembrar de alguma história parecida com essa, mas agora envolvendo os apóstolos de Jesus? Vocês conseguem? Alguém lembra de algo que recorda a história da filha de Jairo? Vocês lembram? Lá em Atos, uma moça morre, né? Tabita, também chamada de Dorcas, ela morre e as pessoas vão até Jairo e pedem para que Jairo fosse até a casa dessa menina, dessa moça, né? Para que ela fosse ressuscitada. E quando Pedro chega lá, o que Pedro faz? Manda todo mundo sair também, gente. Por que ele mandou todo mundo sair? Pedro não era bobo, não. Pedro aprendeu com Jesus. Ele fez o mesmo que Jesus fez lá atrás, né? Então, eu creio, né? Eu creio que havia um caráter pedagógico nisso que acontece, né? Jesus estava, então, ensinando, né, os seus apóstolos e nos ensinando também, né? Para que nós possamos aprender também que a atmosfera de incredulidade, ela bloqueia milagres, ela impede que milagres aconteçam. Então, a gente vê que Jesus manda todo mundo sair, deixa só os três, o pai e a mãe, e a filha de Jairo é ressuscitada. É um milagre muito lindo, né? E que ensina muita coisa pra gente. Bom, vamos continuar aqui. Tô vendo que chegou... Não era Paulo... Acho que era Pedro, viu? João tá fazendo a pergunta aí. Vou até confirmar depois, João. Mas acho que era Pedro, tá? Deixa eu ver aqui. Viviane chegou. Tem um pessoal que tá chegando aí, gente. Glória a Deus pela vida de vocês. Nós estamos dando andamento aqui na nossa conversa. Nós estamos nos evangelhos, né? E a gente tá vendo ali o ministério de Jesus lá na Galileia, antes dele descer para a região da Judéia. Bom, pouco tempo depois desse milagre, então, em que Jesus ressuscita a filha de Jairo, Jesus pega os seus 12 e ele os envia para as cidades, ali para as aldeias da região da Galileia, e ele pede para que eles fossem ali então para procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E fala, olha, você não vai levar ouro, você não vai levar prata, você não vai levar 2 túnicas, se você tiver 2, leva só uma, você não vai levar alforje, não vai levar nada disso. Porque eu vou suprir. Então Jesus está ensinando também, né? Você vai fazer a obra e eu vou te suprir. E você vai ter autoridade sobre os espíritos imundos, sobre os demônios, você vai realizar curas, você vai trazer libertação. E assim vão os 12, passam um tempo lá, realizam obras maravilhosas, voltam depois, se encontram com Jesus, contam de tudo que eles fizeram, de como os espíritos imundos se sujeitavam a eles, dos milagres e tudo mais. E possivelmente, por volta desse período, talvez quando os 12 estavam fora, talvez um pouquinho antes, Herodes manda matar João Batista. A gente viu na semana passada, João Batista estava preso, né? Herodes mandou prender João Batista, porque João Batista criticava Herodes, porque Herodes tinha casado com a esposa de Filipe. Filipe era irmão de Herodes, e ele se casa com Herodias, que era a esposa de Filipe, e João Batista não aliviava, e falava que aquilo era errado, e ele manda prender João Batista. Apesar dele admirar João Batista, porque sabia que era um homem santo, que era um homem correto, a palavra mesmo fala. Mas, no aniversário de Herodes, a filha de Herodias estava dançando, deve ter dançado de forma muito sensual. Herodes se encantou com aquela dança, e virou para ela e falou que era para ela pedir o que ela quisesse. E ela vai até a mãe dela, e, gente... A mãe fala para ela pedir a cabeça de João Batista. Podendo pedir qualquer coisa, ela pede a cabeça de João Batista, né? Levado pelo Satanás, vai, faz isso. Herodes não queria matar João Batista, mas ele não ia se contradizer, né? E ele vai, manda matar João Batista, traz a cabeça. Enfim, depois a notícia de João Batista chega até Jesus. E Jesus fica muito triste, né? Jesus se retira, pega um barquinho, vai para um lugar deserto, próximo ali da cidade de Betsaida. Betsaida que era a cidade de alguns dos apóstolos de Jesus. Você lembra quais eram os apóstolos? Vocês lembram? Tô vendo aqui, inclusive, enquanto você escreve aí, Paulinha colocou aí, João, que foi Pedro mesmo, lá em Atos 9, 36 a 42. Obrigado, Paulinha, pela referência aí. Estava falando com vocês sobre os
os apóstolos, né, que moravam lá em Betsaida, se vocês lembram. Quem lembra? Eu vou esperar um pouquinho aqui. 2 irmãos, André e Pedro, e o outro era Filipe, né? Bom, Jesus estava então nessa região deserta, mas a multidão chega. Nós já falamos aqui, né? A multidão ia atrás de Jesus. E a multidão chega e Jesus tem compaixão dessa multidão, porque eram como ovelhas que não tinham pastores. E Jesus então começa a ensinar essas pessoas, começa a curar, a trazer vida para essas pessoas, né? E aí, em determinado momento, os apóstolos viram e eles falam: Senhor, já está tarde, já estamos aqui há um tempão, tem muita gente aí, esse povo vai ter que comer, a gente não tem comida, manda esse povo embora, para que eles possam ir aí em volta das aldeias daqui da região, e comprar pão e se virar, né? E aí Jesus vira e fala: é verdade, manda todo mundo embora mesmo e pronto, é isso? Não. Jesus vira e fala: eles não precisam se retirar, deem vocês mesmos alimento para eles. E aí Filipe vira e fala: como? Nem se a gente tiver 200 dinheiros, lembrando que um dinheiro era o equivalente a um dia de trabalho, a gente alimenta esse tanto de gente. Como é que eu vou fazer? Como é que a gente vai fazer isso, Jesus? Você perdeu a noção? Ele não falou perdeu a noção, mas acho que na cabeça dele ele pensou, né? Jesus deve estar doidão aqui, gente. Como é que eu vou alimentar? Como é que a gente vai alimentar esse tanto de gente? E aí, Jesus vira e fala: o que vocês têm por aí? O que vocês têm? Ah, a gente tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para uma multidão desse tamanho, né? Aliás, que multidão era essa? Você lembra quantas mil pessoas tinham lá? Coloca aí nos comentários enquanto eu estiver contando a história. Aí Jesus vira, fala assim: não, gente, faz assim, senta todo mundo. Aí todos sentaram, Jesus deu graças, pegou o pão, partiu, pegou o peixe, partiu, entregou para os seus apóstolos. E aí eles foram distribuindo para a multidão, como colocou Paulinho aí, 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E todos foram alimentados, todos. E sobrou pão, sobrou peixe. Pegaram tudo isso, colocaram nos cestos e eles juntaram ainda 12 cestos. 12 cestos. Gente, coisa maravilhosa, né? Agora vamos ver o que isso significa para a gente. O pão, ele representa o alimento físico, mas ele também representa o alimento espiritual, né? Jesus é o pão da vida, né? E quantas vezes nós vemos pessoas que estão precisando desse alimento espiritual? Principalmente, né? Quantas pessoas estão perdidas mundo afora, sem ter o alimento espiritual, sem ter a palavra viva, a palavra que nos sacia. E nós temos esse alimento. Nós temos. Todos nós, todos que estão aqui, todos que estão ouvindo, têm esse alimento. Muitos pensam, né? Poxa, mas eu tenho pouco alimento. Mas eu não sou capaz. Mas eu não sei falar em público. Mas eu não tenho domínio, eu não tenho conhecimento. Eu sei tão pouquinho. Eu só tenho um peixinho. Eu só tenho 5 pães, 2 peixinhos. Olha o tanto de gente que tem aí. Gente, o que você tem é mais do que suficiente para alimentar as pessoas. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo, que habita em você. Então é isso que nós aprendemos, é isso que Jesus está mostrando. Por isso que ele fala: vocês mesmos dão de comer para esse povo. Não manda embora, tem muita gente precisando ouvir a palavra. E você vai dar a palavra com o que você tem aí. É um pão, é meio pão. Eu só tenho a espinha dorsal, não tem nem peixe, é só uma espinha, gente, não tem problema não. Deus faz nascer carne dessa espinha dorsal aí, e aí vira um alimento com sustância para as pessoas que estão precisando ouvir o Evangelho. Mas nós não podemos nos calar achando que a gente tem, não é suficiente. Amém? Beleza. Deixa eu ver aqui para onde é que a gente vai depois daqui. Pronto. Depois desse milagre, Jesus vira para os seus discípulos e eles falam que é para eles pegarem o barco e irem na frente enquanto ele despedia da multidão. E aí ele sobe para o monte para orar. Vocês estão vendo que várias vezes Jesus se retira para orar. Isso tem que ser uma lição para a gente. Jesus, o Filho de Deus vivo, estava aqui, o Verbo encarnado, e ele tinha um relacionamento, ele orava o tempo todo. E se ele orava o tempo todo,
Imagina a gente tem que orar mais ainda, não é verdade? Pois é. Então seus discípulos pegaram um barquinho, começaram a atravessar o mar da Galileia, estão lá, e aí começa o vento, as ondas, o mar começa a agitar, e lá para as tantas, já era tarde, Jesus sai então daquela montanha onde ele estava, onde ele tinha se isolado, e ele vai até os seus discípulos. Só que ele vai por cima das águas. Você está lembrado dessa história? Pois é, gente. Vai por cima das águas. E aí ele chega lá. E quando ele está chegando perto do barco, aquele povo vê um vulto chegando. Imagina, né? Todo mundo no barco. O barco agitado assim. E aí o vento... Pensa num barco de 2000 anos atrás. Não pensa num barco de motor, com lanterna, holofote, nada disso não, gente. É um barco há 2000 anos atrás, um barco precário, né? Não devia ser muito tecnológico. Você não tinha lanterna, no máximo você tinha uma lamparina assim no barquinho, que não devia iluminar muita coisa. E o barco agitado e você olhando assim, e a sombra, né? Não sei se tinha lua, se não tinha, mas se tivesse uma luazinha, você vai ver assim a sombra das montanhas que cercam o mar da Galileia lá de longe, né? Você vê o brilho da água assim, batendo a luz da lua, e de repente você vê um vulto. Você já foi para a praia de noite alguma vez? E aí você pegou uma praia que estava com pouca iluminação e já viu alguém chegando de longe? Se você já passou por essa situação, você sabe que você não consegue identificar quem é a pessoa. Você só vê um vulto vindo. Muitas vezes a pessoa tem que chegar muito perto para você saber quem é. Então você imagina um cenário desse. Então aqueles discípulos no barco e vem aquele vulto. E aí, meu Deus, é uma assombração, é um fantasma. Começa a gritar de medo. E aí Jesus que estava vindo, calma, tenha bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Pois é, o Paulinho, rapaz, não teria corrido. Pois é, imagina eles, rema mais rápido, tá chegando. Aí Jesus vira e fala, não tenha medo, sou eu que estou chegando, gente. E aí, Pedrão, ousado, Pedrão que é a cara de pau, é pau para toda obra, né? Ele vira, Jesus, se é você mesmo, ordena que eu vá aí por sobre a água. E aí Jesus vira, vem, pode vir, Pedro. E aí Pedro vai e ele pisa na água do mar e ele não afunda. É Jesus mesmo. Ele começa a andar. Agora você imagina se não for Jesus, né? Aí Pedro tinha afundado. Mas era Jesus. Aí ele começa a pisar na água, ele vai até Jesus. E no meio do caminho, ele olha para um lado, olha para o outro. Ele começa a ver o mar agitado. E ele começa a ouvir o vento fica cada vez mais alto no ouvido dele. E ele para de olhar para Jesus e olha para a circunstância. Pumba! Começa a afundar. Jesus, Jesus, me salva! Jesus pega Pedro pela mão e aí, Pedro, homem de pouca fé, por que você está duvidando? Gente, Pedro andou não sobre as águas, ele andou sobre a palavra que foi dada por Jesus. Foi sobre a palavra de Jesus que Pedro estava andando, sobre a promessa de Jesus. Jesus deu uma palavra para ele, e naquela palavra Pedro começou a caminhar. No momento em que ele parou de olhar para a palavra de Jesus, e as circunstâncias falaram mais alto, as dificuldades falaram mais alto, e ele parou de se atentar para a palavra, pronto, ele parou de andar em cima da palavra, ele não tinha mais uma palavra embaixo para sustentar o pé dele. E ele começou a afundar. Quantas vezes nós recebemos palavras do Senhor, promessas de Deus, de coisas que vão acontecer, e no início, a palavra está fresquinha, a gente vai andando, sobre essa promessa de Deus, sobre essa palavra que foi liberada. Mas aí começa a demorar um pouquinho mais do que a gente gostaria, né? E o milagre não chega. E a gente começa a olhar para o lado, para a dificuldade, para a circunstância, para a falta de dinheiro, para a falta de tempo, para a enfermidade. E aí a gente começa a perder o chão e a afundar. E eu quero te lembrar agora dessas palavras que você recebeu, dessas promessas que você recebeu de Deus, para que você volte a olhar para essa promessa e pisar na palavra que foi liberada e não mais olhar para as circunstâncias do dia a dia. Porque é sobre essa promessa que nós devemos caminhar. É isso que nós temos de fazer. Então não olhe para as dificuldades, porque você tem o Deus que é mestre em nos livrar
de todas as dificuldades, em resolver todos os problemas. Não tem impedimento nenhum para o nosso Deus, amém? Isso aí, vamos ficar na palavra, como escreveu a Paulinha nos comentários. Bom, Jesus então entra no barquinho, eles atravessam para o outro lado, né? Só lembrando, eles atravessam, vêm para essa região aqui, tá? Que é a região de Genezaré. Ali em Genezaré, Jesus começa a curar várias pessoas, fazer vários milagres. E aí, gente, as pessoas, inclusive, elas rogavam para que pudesse só tocar na orla de Jesus, porque se tocasse na orla de Jesus, seriam curadas. Acho que algumas viram ali a história da mulher, do fluxo de sangue, devem ter pensado, ó, uma foi curada dessa forma, eu vou tocar nele também. Agora que eu vi um milagre acontecer, é mais fácil de eu crer, né? Enfim, e aí pediam para tocar em Jesus, para ser curadas. E aí, aquelas pessoas que estavam lá na outra região onde Jesus estava antes, lembra, Jesus dispensou a multidão, deu pão, deu o peixinho, despediu do povo, subiu no monte para orar, ficou tarde, ninguém viu mais Jesus, o povo começou a procurar, cadê Jesus? Ué, os barcos que tinha aqui foram embora, Jesus não foi no barco não, mas Jesus chega pelas águas. E aí o povo, cadê ele? Ah, não sei, vamos ver se ele está lá em Cafarnaum, se ele está naquela região. E vão lá para a região de Cafarnaum atrás de Jesus. E quando chegam lá, Jesus estava naquela região. E aí eles perguntam, uai, como é que o senhor chegou aqui, Jesus? Que a gente não viu você sair. A gente não viu você pegar nenhum dos barcos, não tinha mais barco, como é que você chegou até aqui? E aí, gente, Jesus dá uma dura, né? Vocês estão me procurando porque vocês receberam a comida lá. Porque vocês receberam o pão e o peixe. Mas vocês têm que me procurar não pela comida que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna. É isso que vocês têm que fazer, tem que procurar por esse alimento. E aí, conversa vai, conversa vem, em determinado momento aquelas pessoas viram e perguntam, que sinal que você mostra para a gente? Para que a gente crê no que você está falando. Porque lá atrás, nossos pais receberam um maná que desceu do céu. Aí Jesus vira e fala, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Aquele que vem a mim não terá fome, aquele que vem a mim não terá sede, né? Aí Jesus fala da necessidade de comer da sua carne, de beber do seu sangue, para que tivessem vida. E as pessoas não entendem o que Jesus queria falar com aquilo. Jesus, quando fala isso, de comer a carne e beber o sangue, ele fala da necessidade de nós permanecermos nele, de nós termos parte com ele, de nós aceitarmos a obra da cruz, o sacrifício que Jesus pagou na cruz, pela fé. Na cruz ele foi e ele recebeu na carne a punição pelos nossos pecados. Então, foi justamente sobre isso, sobre essa obra redentora que Jesus estava falando. Sobre nós obedecermos às suas palavras, os seus mandamentos. Mas aquelas pessoas interpretam de forma literal. Vai, beber da sua carne, ou comer da sua carne, beber do seu sangue. Ele está doido. E aí o povo começa a abandonar Jesus. E a palavra fala que a partir daquele momento, muitos deixaram de seguir Jesus. E aí inclusive falam, né? Nossa, esse discurso é duro, é pesado, né? E quando falam isso, Jesus vira para os discípulos e pergunta, vocês querem ir embora também? Quase assim, ó, a porta está ali, pode sair. Vocês querem ir embora? E aí Pedro aí de novo, né? Pedro vira e fala, para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus vira para Pedro e fala, vou ler aqui, ó, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, pois não foi revelado pela carne ou sangue, mas pelo Pai que está nos céus. E também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus queria falar com essa passagem aqui? Essa passagem, ela muitas vezes é mal interpretada, como se fosse assim, sobre você, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. É como se fosse assim, a base para entender que Pedro foi o primeiro papa. Mas nós entendemos essa passagem como Jesus falando sobre essa revelação sua de que eu sou o Filho de Deus, essa pedra que foi a sua revelação, Pedro, que eu vou edificar a minha igreja. Então, as portas do inferno não vão prevalecer sobre essa verdade de que eu sou o Filho de Deus. Entendeu? De que eu tenho as palavras de vida eterna. É isso aí.
Pedro, tô contigo e não abro. É isso aí, Lulu. Bom, Jesus então, logo depois sai dessa região, ele vai lá para as bandas de Tiro e Sidom, só para você ver, ó. Nós temos um mapa, aqui era a região do Mar da Galileia, aqui nós temos Sidom e Tiro. Jesus sai daqui, vem para essas bandas de cá, de Tiro e Sidom, e aqui nós vemos uma história também muito conhecida, quando nós temos uma mulher cananeia que chega até Jesus e pede para que Jesus curasse a sua filha que estava endemoniada. Jesus vira e fala que não é lícito tirar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aquela mulher ouve aquilo ali que para muitos seria uma ofensa. Gente, se fosse hoje em dia, meu Deus do céu, iam querer anular, né? Cancelar Jesus. Ah, que absurdo, chamou a mulher de cachorro, não sei o quê. Alguém tem dúvida que ia acontecer isso? Pois é, mas aquela mulher, ela escuta aquela palavra e ela fala: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E aí, quando ela fala aquilo ali, Jesus fala que a fé daquela mulher era muito grande. E por causa da sua palavra, a filha seria curada. Então, conforme você falou, assim vai ser feito. E a filha daquela mulher é então curada. Ela sai, Jesus sai ali daquela região de Tiro e Sidom e ele desce de novo, vem aqui para a região do Jordão. Agora, nessas bandas aqui, ó, essa parte azul, gente, é a região da Decápolis, tá? E ele vem então para essa região da Decápolis. Aqui nos confins da Decápolis tinha um homem que ele era surdo e ele tinha muita dificuldade para falar também. E aí Jesus vai, tira esse homem do meio da multidão, aí ele cospe, ele põe o dedo no ouvido do homem, cospe, e aí pega aquela saliva, coloca na língua, e a palavra fala que a prisão da língua do homem sai, que os tampões do ouvido se abrem, e aquele homem então ele começa a ouvir e ele começa a falar. E logo depois disso, a gente vai então para uma segunda multiplicação dos pães e dos peixes, né? Você consegue lembrar aí quantos pães, quantos peixes? Falei que eu estou um pouquinho resfriado, né, gente? Então, me desculpem. Vocês lembram quantos pães e quantos peixes na segunda multiplicação? Na primeira foi 5 pães e 2 peixinhos. Na segunda multiplicação, 7 pães e alguns peixes, né? E quantas mil pessoas? 4.000 pessoas. E novamente, Jesus vai e senta. E eu acho engraçado porque nessa passagem também, desse milagre, mais uma vez, os discípulos ficam pensando, como é que a gente vai alimentar esse povo? Gente, fala sério, né? A gente vai lendo a Bíblia, às vezes a gente pensa, gente, esse povo era tapado, só pode, né? Jesus, há pouco tempo, fez um milagre, multiplicou, esse povo já está aqui querendo saber como é que vai alimentar a multidão. Se fosse eu, virava, Jesus, ó, lembra que você fez aquilo naquela vez? Multiplica aí de novo aí, ó, tem uns pãezinhos aqui. Mas não, de novo perguntaram, Jesus vai, mais uma vez, manda todo mundo sentar, a gente vê a multiplicação dos pães e dos peixes, e todo mundo sai alimentado, e dessa vez, quantos cestos de pão? Quantos cestos? 7 cestos, né? E eu sei que tem gente aí que já parou para fazer umas continhas, né? Eu não estou entendendo, porque da outra vez a gente tinha 5 pães e 2 peixes e sobraram 12 cestos. Agora a gente tem 7 pães e alguns peixes, então devia ter mais peixe, né? E tinha mais pão. Não era para sobrar mais cesto? Você já pensou isso alguma vez? E ainda mais porque eram menos pessoas, né? Eram 4.000 pessoas, no outro tinham 5.000 pessoas, mais mulheres e crianças. Gente, eu também já pensei isso lá atrás, né? Mas por que foi assim? Porque não é uma lógica linear, gente. Não é um milagre da multiplicação matemática que segue aquela fórmula, o padrão, né? Então, para 7 pães, para 5 pães sobram 12 cestos. Para 7 pães faz uma regra de 3, você descobre quantos cestos você vai ter. Não é assim não, gente. O que Jesus estava mostrando mais uma vez é que não importa a quantidade de pão que você tenha, não importa a quantidade de peixe que você tenha, você vai ter mais do que o suficiente para alimentar toda a multidão. É isso, entendeu? Então, assim, todo mundo foi alimentado? Não sobrou pão e peixe ainda? Para alimentar mais pessoas ainda, se tivesse mais? Pois é o que nós precisamos extrair dessa história, tá? Então não tenta fazer conta matemática aí não mete uma regra de 3 não, que você vai se decepcionar. Beleza? Jesus volta lá para Galileia, mais uma vez ele entra em conflito com os saduceus, com os fariseus. A gente vê Jesus entrando em conflito várias vezes, né? Porque ele praticava curas nos sábados, porque ele confrontava aquela forma de pensar.
né, o fermento dos fariseus, ele confrontava, e Jesus vira para os seus discípulos, então, e pela primeira vez agora ele expressamente fala que em breve ele iria para Jerusalém e que ele seria entregue, que ele seria traído e que ele seria morto, mas que depois de 3 dias ele ressuscitaria, né? E aí Pedrão, escuta aquilo ali. Pedrão já devia estar, pouco tempo atrás, Jesus falou, tu é o cara, Pedro. E sobre essa verdade que você revelou, eu vou edificar minha igreja. Pedrão vira, não, Senhor, de forma nenhuma vai acontecer. Tem compaixão de si mesmo. E agora Pedrão recebe uma lapada, né? Sai de perto, Satanás. Sai de perto. Pois é, Pedrão consegue, né? Altos e baixos, assim, de uma hora para outra. Mas glória a Deus pela vida de Pedro, viu? Bom, passa alguns dias, a gente vê, a história está lá em Lucas 9, Jesus reúne seu trio favorito. Quem que é o seu trio favorito? Quem que é, gente? Pedro, Tiago e João, né? E ele sobe no monte, e lá no monte, quando ele sobe para orar, a gente vê a história da transfiguração, em que aparece Elias e aparece Moisés. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas, né? E a gente vê a reunião dos 3 ali, a gente vê Pedro querendo fazer uma tenda para os 3, enfim. História vai, eles descem, depois que eles descem, a gente vê que vem uma multidão de novo atrás de Jesus. Eu acho que o povo respeitava Jesus quando ele subia para o monte para orar, porque a gente sempre vê que quando ele desce do monte tem uma multidão esperando, né? Acho que o povo esperava lá embaixo, assim, bom, não tem por onde ele fugir, vamos ficar aqui, quando ele descer a gente fala com ele, né? Mas tem uma multidão, e aí um homem pede por socorro para Jesus, porque o filho dele estava sendo atormentado por demônios, e ele era lançado no fogo, era lançado na água, era machucado, espumava. E os apóstolos já tinham tentado, né? Os discípulos já tinham tentado expulsar o demônio, mas não conseguiam. E aí Jesus vira e fala, ô geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês aqui, né? E aí vira, e ele dá ordem para o menino, e o menino é curado. E os apóstolos de Jesus perguntam, por que a gente não conseguiu curar? E Jesus vira e fala, tem algumas castas que só saem com jejum e oração. Então, gente, isso é um ensinamento para hoje em dia, né? Nós temos de ter uma vida de oração e uma vida de jejum, nós precisamos jejuar, né? E não é jejuar aquele jejum igual a gente viu lá com Ciro, né? Quando Daniel vai para a cova dos leões, que Ciro passou a noite toda sem comer. Aí tem gente que faz o jejum de Ciro, né? Eu vou ficar a noite sem comer, olha o meu jejum aí. Não é esse jejum não, tá, gente? Por favor, né? Bom, a partir daí, Jesus então já parte para Jerusalém. Jerusalém que está lá embaixo, na região da Judéia, né? Então só para você ver aqui, Jerusalém está bem aqui, ó. Então, Jesus está nessa região aqui em cima, né? E aqui está Jerusalém. E aí a gente vê que Jesus então vai lá para Jerusalém, está em João 7, 1 a 10, vou ler para vocês. E depois disso Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Judéia lá embaixo, né? E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos, ou seja, aquela festa das cabanas, né? Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazem. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porque dele testifico que as suas obras são más. Deu uma lapada nos irmãos, né? Subi vós à festa. Eu não subo ainda a essa festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo dito isso, ficou na Galileia. Mas quando seus irmãos tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Então, Jesus deixa seus irmãos irem na frente, e depois de um tempo, Jesus vai e desce para Jerusalém para participar da festa dos tabernáculos. E aqui a gente encerra a fase do ministério de Jesus pela Galileia, que é a maior fase do ministério de Jesus, é justamente na Galileia. E a gente vai começar então o ministério de Jesus na Judéia, né? Depois tem é mais curtinho, depois tem um período curto na Pérea, depois já vamos para a crucificação e pós-ressurreição. Mas a gente vai deixar isso para falar na semana que vem, beleza? Fechamos?
Glória a Deus, vamos orar rapidamente. Pai, muito obrigado pelos ensinamentos que o Senhor nos trouxe nessa noite. Nós pedimos para que o Senhor consolide essas palavras no nosso coração, que nós possamos extrair as verdades que só o Espírito Santo pode nos revelar. Nós te agradecemos e bendizemos o teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Show! Fechamos aqui essa parte. Muito obrigado a todos que estiveram aqui. Uma bênção ter vocês conosco. Deu para entender tudo? Ficou alguma dúvida? Se tiver, bota aí nos comentários que a gente tenta resolver aqui. E no mais, semana que vem, quinta-feira, às 17 horas, estaremos novamente... às 17 horas? Obrigado. Não sei de onde saiu 17 horas, mas enfim. Às 20 horas, nós estaremos aqui para mais uma conversa, para a gente dar andamento na nossa série.